Você começou a tua história de vida, a tua história de designer nos Estados Unidos. Mas você é mineiro. Sou mineiro. É daquela turma toda que vai lá, todo mundo se manda para os Estados Unidos porque achava que estava ruim em Minas Gerais? Assim, na minha época. Como é que foi? Onde você nasceu? O último que saísse apagava a luz, né? No Brasil. Era uma loucura, todo mundo saía fora. Mas aonde que você nasceu? Eu nasci em Raposos, uma cidade satélite lá de Belo Horizonte. Desculpa, Raposos? Não é Raposos. Não, Raposos. Raposos, tá. E nasci lá e até os 12 anos morei lá. Aos 18 eu fui pro Rio de Janeiro e resolvi, então, ir embora pra Nova York, mas sem saber nada, eu nunca tinha feito bolsa. Não, né? desculpa. Em Raposos, como era a tua família? O que faziam? Quantos irmãos você tinha? Como é que é? Bom, éramos 4 irmãos, meu pai e minha mãe. E meu pai era alcoólatra, né? Então eu quase não via meu pai, ele ficava muito na cama, assim, e tal. Peraí, teu pai era alcoólatra e ficava na cama porque já estava doente, é isso? Não, porque ele bebia. Então era muito bebia complicado. E ia pra cama? Ia pra cama, então ele ficava 8 meses na cama, era muito complicado. E a mãe continuou casada com ele? E minha mãe continuava. Tua mãe trabalhava? Então alguém trabalhava? Lavava roupa pra fora, eu ia pra escola, eu ia ajudar minha mãe, né, a trabalhar. Aí eu fui ajudar, então eu comecei a vender ferro velho na rua, comprar garrafa, fazer essas coisas assim. Desculpa, uma criança com 5 anos de idade toma alguma decisão nessa vida? Eu tive que tomar, era isso pra passar fome, né? Então você não estudou, quando é que você foi alfabetizado? Eu me auto-alfabetizei, né? Eu vendia bolinho de feijão no trem de ferro, que ia de Raposa até Belo Horizonte, que demorava 1 hora. Então, na ida eu vendia os bolinhos, na volta eu ficava lendo outdoors. Lendo não, eu pegava e copiava as palavras e sentava perto de alguém, geralmente eu falava assim, eu aposto que você não sabe ler. A pessoa, claro que eu sei ler. Eu falei, então o que está escrito aqui? Aí ela me falava, e aí eu já sabia o que estava escrito. Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos já. E quem fazia esses bolinhos de feijão? A vizinha lá da minha casa, e me dava uma comissão para vender, era muito doido. Mas que peninha, ou seja, você queria porque queria aprender a ler, mas aí você tinha vergonha de dizer que não sabia ler, é isso? Aí eu com 7 anos eu já sabia, eu estava completamente alfabetizado. Sozinho? Sozinho, completamente. Como eu fiz com o meu inglês, com o meu francês, com o meu italiano, eu fiz do mesmo jeito, né? Eu acabei, então hoje eu nunca fui à escola, eu nunca tive o prazer de sentar numa escola, eu acho. Você não estudou nada até hoje? Não, absolutamente. Zero? Nem pré-primário, primeiro, segundo, nada, zero? Não pude fazer, não tive essa bênção. Nunca estudou nada? Não. Bom, daí nunca me conta. Bertenchev, você quer comentar alguma coisa ou você tá aí quietinho só ouvindo? Não, eu tô sem fôlego. Você tá entendendo, né? Bom. Porque, pelo amor de Deus, hein? Nunca foi uma escola? O microfone, Berta. Esqueceu do microfone? Obrigada. Não, Berta, impressionante a história, viu? Então hoje eu tenho uma coisa, eu já formei 31 pessoas em universidades, porque eu não tive tempo de ir, mas eu sei que tem muita gente que tem o mesmo problema que eu até hoje, né? Então sempre que eu posso, eu formo algumas pessoas, né? Eu mando pra faculdade, eu pago. Agora mesmo eu acabei de formei 3 jornalistas e um médico, né? E você vai nas formaturas aí? Não vou, eu não sou a estrela da festa, eu só faço isso e vou embora, mas eu tenho uma coisa com Deus muito legal também, eu tenho uma fé muito grande, né? Então eu sempre falo com ele, cara, eu vou ajudar alguém e você me ajuda, continua me ajudando, né? A sobreviver, né? Aí é isso, eu acho que eu não teria aqui em festas. Bom, aí me conta uma coisa, com 6 anos de idade então, você se alfabetizou, você estava vendendo bolinho de feijão num trem. Exato. Tá, e daí vamos lá, vai pra frente. Bom, aí logo depois eu descobri um outro negócio para fazer que dava mais dinheiro, que era vender ferro velho e comprar garrafa. E aí eu pude ajudar mais a minha mãe. Aí a vida foi indo, até os 12 anos eu fiz isso. Aí meu pai morreu. Infelizmente ele morreu. Aí ficamos eu, minha mãe e meus irmãos. Aí a minha mãe resolveu mudar do interior lá e ir para Belo Horizonte, né? Aí fomos morar num lugar muito difícil de morar, sabe? E onde você morou? Era em Belo Horizonte, era numa favela mesmo, assim, que a gente morava, né? E eu fiquei louco, falei, mas eu não quero morar num lugar tão feio desse, eu quero mais, né, pra minha vida. Você já morava num lugar simples em Raposos? Muito simples, mas era um interior era tudo igual, assim, meio que igual, né? E na favela? Era horrível, era gente gritando. Como era a tua casa? Tinha um cômodo. Todos os irmãos dentro? Tinha um cômodo só. Eu tive agora, né, no Caldeirão do Hulk, né, ele mostrou tudo, né?
mostrou o meu barracão lá, onde eu sou muito orgulhoso, eu tenho um maior orgulho, eu vou lá muito, levo todos os meus amigos que vêm de fora do Brasil, querem ver onde eu nasci. Aí fizeram um documentário sobre a minha vida lá nos Estados Unidos, a rede ABC de televisão, e os japoneses, eles vieram e foram lá, pô, super bacana, sou de boa. O que você falou? Barulho em favela? Como é que era o cinema? Era muita gente conversando, muita confusão. Eu sou de muito pouca gente. Eu sou muito comigo mesmo, muito tempo. Divina, mineiro e ainda, né, do interior, não é? Tudo quietinho, assim, tudo quietinho, né? É louco. Bom, eu decidi, eu fiquei até os 18 anos mais ou menos. Bom, com 13 anos de idade eu conheci um pessoal no meio da rua, onde eu estava procurando emprego, assim, eu queria um emprego fixo de carteira assinada, aquela com 13? Coisa, com 13. Aí conheci um senhor e uma moça muito bonita no parque lá em Belo Horizonte, e eles perguntaram o que eu estava fazendo, que eu era muito pequenininho. Eu falei, tô procurando emprego e tal. Aí o cara falou assim, você sabe dançar? Eu falei, eu danço quadrilha lá no interior. Ele falou, não, você gostaria de dançar? Eu falei, não sei, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Ele falou, pois é, eu te pago para você dançar. E ele era o diretor do corpo de baile do Palácio das Artes, lá de Minas Gerais, e me convidou para dançar. Então eu fui dançar balé aos 13 anos. Balé clássico? Balé clássico, e me formei. E você não sabia nada de quadrilha para balé clássico? E como é que é? Tipo sapatilha, esse tipo de coisa? Deram tudo pra você? Não sabia nada, eles só me levaram lá, me deram tudo. Eles começaram, tipo, eu fui o queridinho deles lá, né? E o corpo de baile inteiro me pegou no colo, assim, aí me deram tudo, me adotaram lá. Então era legal, comi super bem lá, tinha minhas roupas de dançar e comecei a gostar como eu não gosto de barulho, eu comecei a apaixonar com música clássica, né? Então era meu refúgio, era escutar uma coisa boa. Até hoje eu não consigo escutar outra coisa, a não ser música clássica. Então eu dancei até os 18 anos de idade. Aos 18, na época era a época da ditadura, eu fui pro exército, saí do balé e fui pro exército, né? Que ano era? Isso era 1980. E aí foi muito estranho, porque... Do balé pro exército? Do balé pro exército. Aí quando eu cheguei lá, eles me colocaram de guarda no primeiro dia e falaram muito do general, porque tinha um general, a gente sempre escutava essa história de ditadura, de general e tal. Me colocaram de guarda lá e era para eu levantar a arma pro general. E eu levei muito susto, né? Quando o homem chegou, porque era tanta medalha e tal. Aí eu fiz um plié. Sério? Aí eu fui preso, né? Você foi preso? Você fez um plié para um general? Eu de susto, né? Não é que eu não queria, eu não estava ironizando nada. E eles acharam que era um desacato, né? Autoridade, né? Plié, pra quem não sabe, é aquela abaixadinha que você dá assim, com o pezinho aberto, né? Eu fiz isso aí, comecei a pirar, né? Eu falei, meu Deus. Aí levaram preso, fiquei 30 dias preso, e aí começou minha carreira no exército, né? O que é a carreira no exército? Começar preso, é isso? Começar preso. Aí eu fiquei 1 ano e 3 meses. Opa, chega pertinho do microfone. Eu fiquei 1 ano e 3 meses lá no quartel e saí, e eu queria ser ator, né? Fazer alguma coisa com arte, eu não sabia o quê. Aí peguei uma carona lá em Belo Horizonte, depois disso, fui pro Rio de Janeiro. E cheguei no Rio, foi uma barra federal, assim. Eu não conhecia também ninguém, não sabia nada, né? É uma cidade muito violenta no Rio. E eu acabei fazendo amizade com umas pessoas bem bacanas, bem famosas no Rio na época, né? Peraí, fiz amizade com pessoas bem bacanas e bem famosas. E vou no Rio de Janeiro sempre e não faço amizade com pessoas bacanas e famosas. Me conte, como é fazer amizade com pessoas bacanas e famosas? Como é que começou? Vai, me conta. Onde é que você tava? Que bairro que você tava? Parou uma pessoa assim. Parou, pera, aonde? Parou, que bairro? Eu tava lavando carro em Copacabana. Você tava, você virou lavador de carro? De carro, né? Tá. Aí parou e falou assim, Aí eu cheguei na pessoa, né? Falei, amigo, eu tô morrendo de fome, você podia deixar eu lavar seu carro? Te prometo que você vai chegar, ele vai estar lindo, bárbaro e tal. Aí ele falou assim, não, vai lavar meu carro não, você vai almoçar comigo. E era o Cazuza, né? Era um cantor famoso. Opa! Né? Aí ele falou, me conta a sua vida, você não parece uma pessoa que tá lavando carro na rua. Aí eu falei, não, eu vim pra cá pra ser artista e tal, não sei o que, eu sou de Belo Horizonte. E contei um pouco, ele ria muito, né? E aí, peraí, continua. E a gente ficou muito amigo. Ficaram amigos. Ficamos amigos. Aí ele começou a me apresentar pros amigos dos amigos. Aí foi embora. Aí eu fiz um círculo muito bacana no Rio de Janeiro. Mas nunca. E você trabalhou no quê no Rio de Janeiro? Aí parou de lavar carro? Não, parou. E fui trabalhar numa loja super legal. Era assim, o topo do Rio de Janeiro na época, que era loja? Fiorucci. Nossa! Né?
Aí fui trabalhar no Fiorucci. Quando era moda, a calça Fiorucci, o pessoal brigava pra ter uma calça daquela, né? Eu paguei uma em 8 vezes, pra você ter uma ideia. Juro, não tô brincando. Meu primeiro salário, eu comprei uma calça Fiorucci em 8 vezes. Aí eu virei o melhor vendedor da loja, assim. Eu amo vender, eu amo conversar, eu não tenho medo, né? Você lembra que a mulherada comprava 2 números a menos, aí tinha que deitar no chão pra fechar o zíper? Eu fechei muitos zíperes, né? Era assim que funcionava. Era muito louco. Aí, bom, aí fiquei na Fiorucci tempo e depois fui ser gerente da Marco 2, que é um rapaz do Rio Grande do Sul. Roberto, você disse que a tua história é tão longa, mas escuta, que você quer cortar, mas aí não dá, mas enfim, você estava no Rio de Janeiro, veio em loja, tá, mas daí como é que você foi para do Rio para os Estados Unidos, foi direto? Eu comecei a escutar, Minas não tinha esse trânsito de turista, eu comecei a escutar muita gente falando outros idiomas e tal, e fiquei louco. Aposto que você não sabe falar inglês, você falava isso pra pessoa? Agora eu entendi. Aposto que você não sabe. Boa essa, gostei. Aí perguntei pro cara de onde ele era, ele falou, sou dos Estados Unidos. Aí eu fui pesquisar os Estados Unidos, né? Eu fiquei louco, alucinado. Aí conheci um francês, aí conheci uma mulher que era da Holanda, e fui embora. Aí falei, eu quero ir embora daqui, eu quero aprender outro idioma agora. Aí juntei uma grana lá, peguei um avião, uma passagem só de ida. Foi pra onde? Fui pra Nova York. Pra Nova York? Pra Nova York. Mas o que você conhecia de Nova York? Qual era a imagem que você tinha mental? O que você tinha por dentro, assim? Eu tinha um cartão postal que me deram lá, uma foto do Empire State Building e uma do Central Park. E era isso. Essa era a informação que você tinha. Bem básica, né? Aí cheguei, peguei o avião, fui embora para os Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, eu lembrei que o dinheiro só deu para passagem, né? Não tinha dinheiro. E você não falava inglês? Não. E nem tinha um centavo no bolso, né? E the book não era on the table, né? Porque não era tão... Não tinha nem table. Então, tá bom. Aí eu fui, nem o book nem a table. Aí eu fui e comecei a andar, né? Pra ir embora. Perguntei o pessoal, onde que é Manhattan? Não, peraí, você saiu do aeroporto, mas o aeroporto do JFK? Nossa, JFK. Mas aí é longe. Você foi andando? Eu cheguei lá às 7 horas da manhã e cheguei em Nova York umas 8 da noite, assim. Claro, porque ninguém te deu carona e você foi andando. Foi andando, eu me perdi, não sabia onde que era. Anyway. Aí quando eu cheguei, eu tava com as pernas bambas, né? Com a mala? Não, a mala eu joguei fora, no caminho pesou muito. Não queria. Não, mas daí você salvou alguma coisa, falou, o que eu vou ficar? Você fez a escolha de Sofia, assim? Não. O que eu vou ficar da mala, não? Eu fui tentar salvar, mas eu não aguentava carregar nada. Não era de rodinha a tua mala, né? Na época não tinha mala de rodinha? Não, era nem aquelas tinha, malas. Né? Horrível. Parecia aquela música do Caetano, que sabe? Como é que é? Aquela música do Caetano que falava... que ele ia pro Porto com a mala, lembra uma música tropical e tal, é uma mala pesadíssima, e aí eu fui se liberou da mala. Não, tentei pegar umas coisas, né? Mas aí eu falei, mas eu não consigo carregar nada, eu tava bambo de fome, de cansaço e de vontade, né, talvez de chegar em Manhattan e ver o que era, que todo mundo falava tanto. Bom, aí você chegou sem roupa. Chegou sem roupa. 2 cuequinhas no bolso, deve ter colocado assim, alguma coisa só. Eu acho que eu gosto muito de cueca e meia. Acho que deve ter posto alguma coisa. Anyway, fui embora. Aí quando eu cheguei lá, era 8 horas da noite, eu tava trespassado, e sentei num banquinho lá no Central Park e acordei no outro dia, às 8 horas da manhã. Aí, no Central Park. Aí eu olhei em volta, que todo mundo passando, em volta de mim já tava cheio de gente, né? Aí eu falei, nossa, eu preciso tomar um banho, onde que é o banheiro nesse lugar? Onde toma banho? Aí, hoje que tem o chafariz. Aí eu não consegui achar, aí vi um McDonald's, aí entrei no McDonald's, e óbvio que eu sabia que ia ter um banheiro, né? Eu olhei assim, vi a portinha, fui lá, aí o cara veio, me entregou uma chave, isso sem falar nada, né? Aí eu entrei, era um banheiro, aí eu vi que tinha água quente, aí eu lavei um pouco o rosto, lavei o cabelo assim e saí. Aí marquei o lugar onde era o McDonald's, né? Então, falou, aqui é bom. Durante 4 meses, então o McDonald's virou meu banheiro, assim, eu tomava banho lá, eu comecei a catar, eu vi uma mulher lá, né, que morava no parque, que catava latinha, também comecei a catar latinha, e segui ela para ver onde ela vendia. Quer dizer, o empresário que estava de olho na concorrência, isso mais ou menos. E aí me conta, em que época do ano você chegou a Nova York? É importante, porque no inverno você não ia resistir dormindo no Central Park, claro, né? Mas eu cheguei em novembro, dia 11 de novembro. Mas já tava frio lá. Tava um gelo, mas né? daí? Uma vez eu lembro, quando eu falei, mãe, eu vou embora do Brasil, ela falou, como que você vai embora? Você é doido, você não pode ir embora. Eu falei, mãe, eu tenho que ir, porque, sei lá, vou embora. Aí ela falou, se você sentir frio, se embrulha no jornal. Só isso que ela falou. Eu não entendi, falei, minha mãe é doida.
Aí quando eu comecei a sentir muito frio, eu lembrei do jornal. E tinha muito jornal, né? Aí eu fui embrulhando no jornal e aí descobri que ele me esquentava de molhar, assim, de suar. Não sentia esse frio todo, não. Mas eu dormi na neve lá há muito tempo. Mas lá tudo tem jeito, né? Eles queriam me levar para um abrigo uma vez. Eu falei que eu não queria ir. E aí você arruma, tem todos os jeitos de você sobreviver, né? Aí eu arrumei caixa de papelão, jornal, fiz todo o meu jeito. Só que isso durou muito pouco tempo, Maria. Isso durou 4 meses só. Eu cheguei lá em novembro. Tá, e aí você passou, peraí, dezembro, janeiro, fevereiro, mas é um frio desgraçado, lá no Central Park. No Central Park. Tinha algum banquinho que você gostava mais? Ou você dormia naqueles túneis? Tem aqueles túneis ali embaixo? Túneis ali. Tá, aonde que você ficava? Às vezes o túnel eu só ia quando eu queria assim, imaginar que eu tinha uma sala de jantar, por exemplo, porque aí ficava meio coberto, sabe? Eu imaginava assim, o Central Park era o meu jardim. E aí os túneis eram meus cômodos. Então cada hora eu estava dentro de um túnel, imaginando, viajando na maionese mesmo. E você conheceu outros moradores? Conheceu aquela mulher que eu segui segui ela tanto que um dia ela falou, que inferno que você me segue tanto. Eu falei, quer casar comigo? Aí eu falei, porque um pouquinho assim eu falava, comecei a falar em português assim, ela falou um pouquinho de espanhol, ela falou, você é de onde? Foi do Brasil. Ela falou, eu tenho te visto aí no parque mesmo, então fica aqui do meu lado, que aqui é muito perigoso. Eu vou te proteger aqui. Era uma senhora já. Virou minha grandíssima amiga essa mulher. Ela tinha uma opção de vida de ser homeless. Ela tinha um marido, filhos e tudo em Boston. E ela começou a cuidar de mim lá no parque. Então, ela era daquelas homeless que usavam aqueles carrinhos de supermercado? Eles gostam lá disso. Você também? Usava. Você roubou um carro no supermercado? Não, a gente não rouba, você pega. Mas pega onde? Não, você acha na rua, muito carrinho daquele. Assim? Acha, é super. Carrinho de bebê, você acha tudo. E você tinha o teu carrinho, então? Eu tinha um carrinho, porque eu comecei a catar coisas, né? Bom, anyway, mas eu comecei também a andar muito ali pela Madison Avenue, que até hoje é meu lugar favorito, e comecei a andar muito pela Quinta Avenida, e comecei a ver loja, comecei a ver roupa, comecei a ver coisa, comecei a pirar, falei, meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso comprar uma roupa daquela ali, né? E me conta uma coisa, e o inglês foi se aprimorando? Você aprendeu inglês de mendigo? Não. Como é que você aprendeu? Foi o seguinte, essa mulher me ensinou muito, essa mendiga que Como é que era o nome dela, você lembra? Mary alguma coisa, esqueci. Mary Johnson, acho que Mary Johnson. Anyway, encontrei com ela um tempão atrás, uns 4 anos atrás, encontrei com ela lá. Tá na rua ainda? Na rua. É opção de vida. Você dormia perto dela? Dormia num banco, ela no outro, assim. E a gente conversava à noite, às vezes eu perdia o sono, ou ela perdia, entendeu? Ou ela catava mais latinha que eu, trazia um café, ou eu mais que ela, trazia outro café. A gente começou a ficar amigo. Bom, a gente começou a conversar muito. E ela aí o inglês você ela começou. Aí depois um dia, eu catei muita lata e comprei um Walkman, lembra? Porque era um tijolo, né? Que você amarrava na cintura e escutava. E comprei um livro de inglês, e tinha uma história. E ali você ficava escutando, né? Era uma fita cassete que você ouvia a história do livro. Eu ouvia a história. Tá. E eu comecei, aí comprei um dicionário de inglês e português e comecei como fala quando você muda a palavra? Você tá a traduzir, né? Comecei a traduzir. Então até hoje esse livro não sai da minha cabeça, eu faço tudo pra ele sair, eu não consigo tirar. Qual é a história? Conta pra nós, como é que é a história? Well, começa assim, number 22 Langley Street. It looks like any other building, but behind of those green doors, that's a different world that people like to listen everywhere. Mike Novak, bom. A história. Não sai da tua cabeça? Não sai, cara. É um livro dessa grossura, não consigo tirar. Eu falo, Mike, vai embora. A história é sobre o Mike, da vida do Mike. E você sabe, ela decora até hoje? Sabe, decora inteira. É um cara que era da Califórnia, que foi morar em Londres e tinha uma gravadora de música, um estúdio de música e blá blá blá, e foi embora a história do cara. Bom, anyway. Aprendi inglês assim nesse livro. Então tudo que eu ia falar em inglês, eu voltava pro livro. Já que eu gravei o livro todo, eu voltava dentro do livro, imaginava o que o Mike estava fazendo em Londres e pedia um café numa deli, ou comprava uma comida, ou comprava um remédio, alguma coisa, né? E usei esse livro como meu teu referencial, teu tutorial para tudo. Tudo. Foi a coisa mais louca. Aí passou um tempinho, um dia fez muito frio lá. Eu tinha muita saudade da minha mãe. E estava muito difícil, e aí eu falei, eu converso muito com Deus normalmente, eu sou muito sozinho, assim, eu não tenho muita gente em volta de mim, eu não gosto de muita gente. Aí eu conversava com Deus toda noite, né? Falava com ele o que estava acontecendo, o que não estava. Um dia eu falei, Deus, é o seguinte. Uai, sou. Falei, você fez uma festa que chama Mundo e me convidou. Eu não pedi para vir. E se eu te convidar para vir
pra minha vida. Eu vou te tratar muito bem como eu te trato, como eu te convidei pra vir. E você não tá me tratando legal. Eu tô com frio, fome, sede, sabe? Não tenho lugar pra morar. Poxa, eu tenho saudade da minha mãe. Então eu quero que você me tire da festa. Eu cansei, eu não aguento mais. Aí, me deitei no banquinho lá e achei que eu não ia acordar, né? Aí acordei. Mas durante a noite eu tive um sonho. Eu deitava no banquinho debaixo de uma árvore. Chegavam milhares de pássaros e eu balançava o tronco pra brincar com os pássaros. E voavam bolsas. E eu fiquei meio louco, né? A pensar muito naquelas bolsas. Saí, catei muita latinha, consegui juntar $80 e pensei em comprar uma toalha nova para ir tomar banho no McDonald's de novo e tal, e passei naquele intervalo assim, eu passei. E você com as bolsas na cabeça? Eu faço só na cabeça, eu não sei desenhar as bolsas, né? Mas você pensou, a bolsa é a solução, é isso? Não, aí eu comprei uma pele de couro, linha, tesoura e agulha e fiz 12 bolsas que eu vi no sonho, né? O mesmo modelo que você tinha visto no sonho? Aí fiz. Sentado no Central Park? No banquinho, furando a mão lá, porque eu nunca tinha feito nada assim de moda, de coisa, né? Eu não sou designer formado por uma universidade, né? Aí, eu dou aula hoje na universidade, mas eu nunca fui, né? Eu nunca fui à escola, né? Aí eu fui e falei assim, eu fiz as bolsas e falei, cara, eu tô ficando louco, eu gastei meu dinheiro todo nesse negócio. Aí você comprou couro, comprou agulha, linha, mas aí, por exemplo, você perguntou pro cara da loja de couro qual era a melhor linha pra costurar e tal? Não perguntei nada. Você foi, tipo, você pegou na intuição. Que cor eram essas bolsas? Todas as cores. Eu gosto muito de coisa colorida, eu tenho pânico do básico. Então, a minha vida é muito colorida. E Deus me fez muito feliz a minha vida inteira. Então, se você vê uma bolsa minha hoje aqui em Curitiba, lá na loja, na GV, por exemplo. Vamos fazer uma propagandinha básica. Onde tem a venda das tuas bolsas em Curitiba? Em Curitiba, o único lugar que você pode encontrar uma bolsa minha é na GV, que fica no Batel. Que o endereço nem. Nossa ouvinte Juliana, daqui a pouco você dá o endereço pra nós de tudo, eu vou passar pra todo mundo, tá? E é uma loja bárbara que sabe, eu fico emocionado de chegar aqui, tá no melhor ponto da cidade, com minhas bolsas lá, que são as bolsas dos meus sonhos, né? Peraí, mas você agora tá cortando um pedaço importante, tá? E vamos lá, eu quero saber o seguinte, você fez bolsas, mas peraí, se eu fizer uma bolsa, nem minha filha usa, tá? Ou ela vai fingir que vai usar, não vai sair de casa com ela. Elas ficaram muito feias, cá pra nós? As bolsas? Ou ficaram bonitinhas? Menina, era engraçado, porque eu conversei muito com elas. Com as bolsas. Eu converso até hoje, né? Tipo Harry Potter, assim. Eu converso mesmo. Eu falo, olha, eu preciso que você atraia a atenção de alguém. Eu preciso que você vá pro armário de alguém, pro braço de alguém. Você falou isso com elas? Com as bolsas. Com as 12? Eu falo até hoje, todas que eu faço. Por isso eu não tenho uma bolsa encalhada na minha vida. Bom. Sensacional. Ou elas não querem ficar que eu fico falando e vou embora correndo. Não sei o que Bom, aí você falou com as bolsas, uma a uma, mas desculpa, agora eu quero saber o seguinte. Sério mesmo. Elas ficaram bonitas, você não respondeu essa pergunta, você falou com elas, mas elas, cá pra nós, olha, são bolsas para usar mesmo ou você acha que o pessoal ficou com pena? São bolsas para usar, uso até hoje elas. Bonitas. Aliás, hoje elas estão num quadro na casa da Não, você não tinha vendido? Pessoa. Pois é, que é hoje minha grande amiga, né? A pessoa, bom, anyway, aí eu tô na rua lá, né? Coloquei uma toalhinha lá, joguei as bolsas em cima, que eu fiz, né? 12 bolsas. No Central Park? No Central Park. Você gostava de lá, na beirada dos parques ali, né? Na calçada ali. Aí começou a passar gente, muita gente, olhando, e ninguém parava, né? Eu falava, não, eu vou passar fome de novo. Dos $80 foi tudo embora, né? Aí parou uma moça linda, mas bonita mesmo. Eu olhou e falou assim, essas bolsas são italianas? Eu falei assim, não, meu bisavô era italiano, dei aquela enrolada lá de brasileiro. Eu falei, mas eu que fiz as bolsas. Ela falou, como você fez? Eu falei, eu fiz, eu sonhei ontem, não sei, eu conversei com Deus e tive esse sonho e fiz as bolsas. Aí ela foi e falou, mas qual faculdade você fez? Eu falei, eu nunca fui à escola. Como você nunca foi à escola? De moda, né? Eu falei, não, nunca foi à escola. Eu não sei não sabe o que era escola. Aí ela foi e falou, mas não pode uma pessoa nunca ter ido à escola. Eu falei, menina, sou eu, então eu acabo de conhecer. Aí eu falei, olha, mas é o seguinte, você tá me atrapalhando porque eu não tenho dinheiro para comer hoje, tudo que eu tinha eu gastei nessas bolsas. Então eu não quero mais contar a história da minha vida, eu quero vender. Eu não preciso, eu não pode conversar, eu não quero conversar agora, eu preciso, você tá me atrapalhando, você tá na frente, dá licença. Aí ela falou assim, quanto que é a bolsa? Aí eu falei o preço, devia ser baratinho. Aí ela falou,
Então, e se eu comprar as 12 bolsas, você conversa comigo? Eu falei, até amanhã de manhã eu converso comigo. Aí ela levou as 12 bolsas. Roberto Vascon aqui conosco, eu disse a ele que chegaram tantas e tantas mensagens que eu as leria para ele depois e mostraria depois, mas eu vi que você gostou. Então, sabe o que? Eu vou ler algumas antes, tá? Para você entender o número de pessoas que tá adorando, tá? Tô adorando, a Nerley tá adorando o Roberto Vascon, é tudo de bom. A Ângela, adoro o programa, essa história da vida do Roberto é sensacional, sou apaixonada por essa história, uma ouvinte que não se identifica. A Dani, o programa tá excelente. Josi, que exemplo de vida. Sandra também. Margarete, preciso de uma bolsa, meu saco tá cheio, diz ela. Daiane, amando a entrevista. A Ângela, adoro o programa, essa história de vida do Roberto é sensacional. Larissa também participa aqui do programa. Lana Azevedo elogia você também. Outros ouvintes falam sobre visto para Nova York, mas a gente não vai tocar mais nesse assunto, senão ninguém aguenta mais. Vanessa, eu tenho 2 bolsas que estão frando. Esse mês vou comprar um presente de 10 anos de namoro. Meu Deus, não adianta, não é a história mais bonita que vai ganhar. Sorteio hoje, gente, vai lá. Maurício também participa aqui do programa, também elogia. Hoje não é uma entrevista, é uma lição de vida. Luciana Kosmiek, você sempre nos encanta com essas histórias. Maurício, programa fantástico. Elaine, a história do Roberto Vascon ainda está no início, mas é muito emocionante. Linda história de vida, diz a Regiane também. Miguel Azevedo, Heloíra Aparecida, Kelly, Júlia, Veridiana, Larissa, Cristiano Vitor, enfim, tantas e tantas pessoas elogiam o programa hoje, tanto por Twitter, como por mensagem de telefone, como por e-mail, que não param de chegar também, como por Facebook. Infelizmente, pessoal, quando a entrevista é muito boa, eu não leio muito as mensagens de vocês, tá louco de bom, tá? Então, entenderam? Eu vou mostrar depois pro Roberto todas as mensagens. Obrigado. Roberto, é o seguinte, então você... Mas eu quero agradecer, né, as pessoas que... Sensacional. Curtem, O que eu entendi é o seguinte, que sorte é... Olha que chique. A louca. É o seguinte, chique é quando, né, e bacana é quando a sorte de uma pessoa é quando o preparo dela encontra a oportunidade. Parece que você tá sempre preparado para encontros inusitados. Foi isso que aconteceu com essa moça das bolsas? Eu acredito muito, eu sou uma pessoa de muita fé. Parece que eu não sou de frequentar igreja, lugares, não, mas eu tenho um Deus comigo, sabe? Eu percebi, ele é bem amigo seu, por sinal. Ele é bem meu amigo. Tá, eu não durmo sem ele, não acordo sem ele, não faço nada. Então, eu sempre pedi a ele muita proteção, muita luz. Eu peço luz. Que ele, sabe, não deixa. Tanto que nunca me aconteceu nada de ruim. Imagina, eu dormi num lugar perigosíssimo, numa época perigosíssima em Nova York, na rua. Nunca ninguém chegou, me encostou a mão, nada me aconteceu de ruim na vida. Momentos difíceis nós todos vamos ter, né? Você tem, eu tenho, todo mundo tem. E a gente tem que saber superar. Superar um problema é uma escola, né? Então a escola da minha vida. É isso aí. É o professor falar, olha, hoje você não tem o que comer, você vai se virar. E vai solucionar o problema. E eu soluciono. E a menina que comprou as 12 bolsas, quem era? Anyway, eu tava lá, aquela então, que tava te atrapalhando, supostamente? Ela falou, então, se eu comprar as 12? Falei, a gente conversa até amanhã de manhã. E aí ela foi, enfiou a mão no bolso, na carteira, na bolsa dela, comprou as 12 bolsas e ficou assim, abraçada com as bolsas, e falou que a bolsa tinha uma energia muito estranha, muito doida. Ela falou, como que você fez? Eu falei, Deus me deu sonho, né? E ela ficou louca, assim, bom. E você falou das bolsas voando, explicou pra ela? Não, aí fomos pro restaurante, tudo certinho, aí sentamos lá. Peraí, você sempre arruma quem te pague comida? Até hoje você não tá acostumada a pagar comida? Hoje você paga? Não, eu pago. Ah, então tá, só pra saber, né? Aliás, eu não deixei ela pagar, ela tinha me dado o dinheiro já. Quem era ela? Ela era a editora-geral de moda do New York Times. E era a pessoa mais influente. Azar, não? E ela era uma pessoa muito influente, né, na cidade, que eu também não sabia, né? Que eu também não sabia o que era o New York Times, né? Aí ela falou, não, então ela comprou as bolsas. Você não tinha se coberto já com vários exemplares dele? Tinha, mas eu não lia. Aí, gosto muito do seu jornal, ele é muito quentinho, aliás, né? Aí foi na terça-feira. Isso foi numa terça-feira. Aí ela falou, olha, todas as bolsas que você conseguir fazer até sexta, às 5 horas da tarde, eu vendo pra você. Porque eu falei pra ela, só quero voltar pro meu país, tá muito frio aqui, eu quero ir embora, né? Aí ela falou, não, então toda bolsa que você fizer até sexta-feira eu vendo lá no meu trabalho. Aí eu fiz muita bolsa, passei esses 3 dias fazendo bolsa. E tua mão como é que ficou? Ficou toda furada. Aí eu cheguei lá no New York Times na sexta-feira, às 5 horas da tarde, ela estava me esperando numa sala de reunião com um bando de gente
E o pessoal começou a brigar pelas bolsas. E perguntava assim, quanto que é a bolsa? Eu tinha vendido pra ela, não lembro na época, mas devia ser, $50, vamos supor, cada bolsinha. Aí ela foi, quando o pessoal falava, quanto que é a bolsa? Que eu ia falar, ela falava $300, e tá barato e compra rápido. Aí o pessoal e quantas você fez, você lembra? Eu fiz, eu saí de lá com uns $10 mil, eu devo ter feito umas 30 e poucas. Eu falei, a menina vai destruir meu negócio, né? Ninguém vai querer comprar. Aí, e você queria abaixar o preço, mas ela não deixava. Aí ela falou que... Como é que é o nome dela? Nancy Harris. Aí ela foi, né? Todo mundo comprou, as bolsas sumiram. Enquanto eu tava fazendo as bolsas no parque, uma mulher passou, achou muito bacana as bolsas e falou que tem uma feira no domingo. Quero que você vá lá, leva sua agulha, tesoura e couro e fica lá fazendo bolsa, eu te pago. Você não precisa vender bolsa. Aí eu falei, tá bom, né? Aí esse cara me perguntou dele. Aí você falou, então lá na feira tal eu vou estar. Peraí, mas era sexta e você não tinha mais nenhuma bolsa. Não tinha nenhuma bolsa. E você não tinha ninguém que fizesse pra você. Ou você pôs a Mary pra trabalhar? Não, pus não. Você não terceirizou as bolsas com a Mary lá? Falou, Mary, não vende latinha não, vou fazer bolsa. Era 5 horas da tarde na sexta, eu comecei a fazer bolsa e só parei domingo às 9 horas da manhã. E que eu olhei de longe assim, tinha uma multidão de gente. Aí o guarda da feira me viu e falou, você que é o Roberto Vascon? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, eu e o resto do mundo sabemos quem você é. Eu falei, como que você sabe? Você tá louco da cabeça? Aí ele falou, aqui, você não sabe. Deu no New York Times. Ele falou, olha, você é celebridade, tá louco? Eu falei, você tá doido, moço, tá me confundindo. Ele falou, não, esse bando de gente que tá aí, tinha uma multidão de quase 1.000 pessoas. Era me esperando. 1.000 pessoas esperando você? Pra eu poder conversar. Para eu poder bater papo e para eu poder dar uma luz e para eu poder falar de Deus e para eu poder... Desculpa, era tipo Forrest Gump, assim? Não era Forrest Gump, era mais um lance de gente com problema mesmo. Eu olhava para elas, eu via que tava com problema, né? Eu sou muito bom com depressão, para quem tá com depressão. Eu não acredito, então não era para comprar bolsa, o povo queria a palavra. Não, compraram bolsa também, compraram bolsa. Ah, entendi. Então, bom, anyway, naquele dia, quando eu olhei assim, tava todo mundo do New York Times num canto e tinha um monte de canal de televisão. Aí. E você chegou a ver o artigo de jornal lá mesmo na feira? Então alguém te mostrou? Moça mostrou, a moça do Times trouxe pra mim. Tinha uma foto sua? Tinha uma foto minha e umas bolsinhas lá. Aí, e tinha história que você fazia no parque, aquelas coisas? Tinha uma coisa, era uma história bem curta, falando que eu fazia mágica com as mãos e que eu tinha uma energia diferente do ser humano e que... que as suas bolsas eram iluminadas. Que o meu pacto com Deus era muito forte, que as bolsas traziam sorte. E aí foi uma história bonita, assim. Aí, bom... Aí eles estavam lá, aí já tinham feito lá no papel assim, eu tava brigando lá os jornalistas para saber quem ia me entrevistar primeiro, e eram 28 canais de televisão, e aí eu fui falar com eles, aí a moça do Times falou, Vascon, deixa eu te contar, você é o hot potato do momento, você não fala com ninguém sem falar comigo, porque aí hoje ela foi tua assessora de imprensa. Eu quero que você saia da rua e você agora vai ter que cobrar suas entrevistas para esse pessoal de televisão. Falei, você é louca, como é que eu vou cobrar uma coisa que Deus me deu, é a minha vida? E eu vou poder dividir com as pessoas e poder ajudar alguém. Ela falou, não, mas agora você precisa sair da rua, então deixa eu resolver. Aí ela foi lá e resolveu. Bom, naquele dia, eu tinha pouquinho bolsa para vender, mas o que ela vendeu de entrevista minha lá deu $80 mil. Uau! E ela foi me entregar o dinheiro. E eu ficava louco. Eu falei, mas como que é isso? Ela falou, não, o Japão deu 2 mil, 3 mil, fulano deu tantos mil, 5 mil. Ela é teu anjo da guarda, essa menina? E ela foi. Hoje eu sou o padrinho dela, hoje, de casamento. Bom, já imagina? Anyway. Bom, aí aquele dia pirou e ela Você foi... disse que encontrou o Collor também, foi nessa feira também ou não? Não. Collor é outra situação. Tá. Encontrei várias pessoas. Aí eu fui... E foi muito engraçado, porque nesse dia eu falei pra ela assim, eu falei, olha, então hoje eu não durmo mais na rua. Ela falou, não, mas não é com esse dinheiro que você não vai dormir na rua, é o seguinte, todos os funcionários do New York Times ficaram muito comovidos com sua história, com sua vontade e tal, e nós fizemos uma vaquinha lá. E arrecadamos um dinheiro e queríamos tirar da rua, você não pode ficar na rua mais. Hoje você é uma celebridade nos Estados Unidos, o Times está entupido. Minha caixa de e-mail entupiu, né? Tá todo mundo louco ligando, querendo você e tal. As editorias de moda de outros lugares estão te querendo. Aí eu não sabia nada que estava acontecendo. Aí eu só falei com ela. Eu falei, não, mas agora eu tenho meu dinheiro. Ela falou, não, mas a gente arrecadou lá esse dinheiro e me deu assim, um envelope. Eu olhei, tinha $10 mil. Aí eu devolvi, eu falei, olha, é loucura, cara. Eu tenho 80. Eu tenho 8 e mais vezes, os 10, né, da outra lá, você gastou um pouco não, de couro, mas né? Gastei, mas tava lá, tinha lá uns $9 mil ainda. Aí eu falei, eu não preciso mais disso, eu quero só ir embora, mas eu vou pegar um avião e rachar fora, embora pro Brasil, né?
Ela falou que de jeito nenhum. Sinto muito, você não pode nem Ela pensar. confiscou teu passaporte. Não, ela falou, Roberto, agora vamos falar sério. Deixa eu te contar. Eu recebi telefonemas de pessoas que jamais ligaram, né? Da Vogue, da Elle, da Harper's Bazaar, de todos os jornais, o Washington Post, Daily News, New York Post, tá todo mundo louco, todo mundo tá te querendo. Então você é a história do momento, cara, e é bacana você dividir sua história com as pessoas. Tem muita gente passando por momentos difíceis e não tem essa ligação que você tem com Deus, então talvez você consiga aí ajudar a gente. Bom, anyway, aí eu devolvi os 10 mil para ela, mandei dar para uma ONG que ela quisesse lá, fiquei com o meu dinheiro e aí fui para um hotel. Aí foi louco, na hora que eu Como é que você escolheu o hotel? Você já sabia de antemão, olha, dia, quando eu tiver dinheiro, eu quero ficar hospedado aqui ou não? Não, eu só queria um hotel que tivesse uma cama e tivesse um chuveiro, assim, bem quente. Era tudo que eu queria. Aí a hora que eu pulava nessa cama igual o menino. Eu pulava muito, com muito amor, assim, e chorei muito. E aí dei um jeito, liguei pra minha mãe e falei pra ela que ela podia comprar um telefone, que eu já tinha o dinheiro do telefone. Aí foi muito legal. Eu realmente fiz um dinheiro muito grande, muito alto, né? Mas eu era menino ainda em Raposo quando eu fiz um pacto com Deus. Meu pai estava na cama e eu precisava arrumar comida lá para os meus irmãos e para minha mãe. E eu falei para ele, Deus, me ajuda, me ilumina, seja meu amigo, eu não tenho outra coisa na vida a não ser você. E tudo que você me der, eu não vou levar para o meu cemitério, para minha cova comigo. Eu vou doar antes, enquanto eu estiver vivo, eu vou ajudando o ser humano. Assim, o japonês chegou, né, e comprou meu nome. Aí foi uma história, isso demora um programa. Um japonês comprou teu nome, ou seja, a marca. Uma empresa muito grande japonesa comprou minha marca. Mas a gente tem que marcar um outro programa e ficar 5 horas conversando, porque é muito grande. Já vi aí tudo. Eu precisava de mais $10 mil na época. Para comprar mais maquinário, que eu estava já querendo comprar maquinário, um mês depois da matéria do Times. Tá. E fui para uma reunião, quando chegou lá, ele falou, Roberto, o que você acha? Quanto que você acha que o seu nome vale? A gente quer levar para o Japão, Paraná, fazer móveis. Um mês, o teu nome, a tua marca já era uma marca. Já era uma marca lá no Japão, né? E a Nancy devia ter já registrado tudo mais, já fez tudo pra você, né? Falei, olha, menos de 10 eu não posso vender, porque 10 mil custava a máquina. Aí ele falou, 10 milhões é muito, a gente só pode te dar 1 milhão. Aí eu fiquei sem perna. Eu gelei. O 10 teu tinha 3 zeros, mas o dele tinha 6, é isso? Eu nem sei quantos zeros tinha, era zero demais. Quando ele falou 1 milhão, eu não senti minhas pernas. Aí eu falei, meu Deus, a casa da minha mãe. Daí a Nancy pediu 2, aposto. Não, ela ficou calada, ela não conseguia nem falar. Aí eu que virei pro japonês e falei, não, mas eu acho sacanagem, eu te pedi 10 e você querer me dar 1. E tremendo. Com medo dele falar, então tchau, né? Tá, e daí o que ele deu? Ué, e daí a pouquinho eu tava dentro do Citibank com um cheque. De quanto? De $1.360.000. Aos 360 foi nessa negociada que você começou fez assim, uma briga danada lá e teve que pagar imposto desse dinheiro. Então veio um dinheiro bem alto. Veio 2 milhões e pouco, mas tirando o imposto e tal. Eu fiquei líquido $1.360.000. Aí eu fui. Isso em um mês. Em um mês. Sem ganhar na loteria? Não. Tá bom, né? Aí eu fui e pensei na casa da minha mãe, né? Aí foi o máximo. Aí foi o meu ápice. Aí você falou, vou comprar uma casa pra ela. Antes era um telefone, depois a casa. Aí foi bárbaro. Bom, aí eu fui lá nesse dia que eu recebi o dinheiro e levei um dinheiro para cada um no envelope. Eram 8 porteiros no prédio. E levei um dinheiro. Falei, cara, olha, só para te agradecer, vocês foram bacanas. Eu lembro dos dias difíceis e tal. E aí eu falei, mas meu sonho é ver um apartamento daqui, né? Subir num apartamento desse e ver meu banquinho lá embaixo, né? Aí eles falaram, tem um lá no 12º andar, você quer ver? Eu falei, quero. Aí ele falou, não, mas você virou uma celebridade, né? Todo mundo só fala em você. E tem gente que vem aqui perguntar a gente onde que é o banquinho da sorte. E o 12º andar era um apartamento que estava vazio? Só, estava vazio e era de frente pro meu banquinho, na frente do Central Park. Aí eu subi lá. Ver teu banquinho lá de cima? Aí eu arrepiei lá de cima. Eu falei, caraca, sabe? Tinha uma lareira maravilhosa, tinha 3 quartos desse apartamento, tinha uma varanda de frente pro parque. Um conforto tão grande perto dali, né? Aí eu virei pro cara, né? E falei, eu gostaria de. Que não deve ser chique demais morar aqui. Ele falou, mas é só pra milionário, né, Vascon? Aí eu falei, mas um dia eu vou ser, né? Aí eu falei, quanto mais ou menos? Aí ele falou, isso aqui assim, na época, né, que o real estate estava muito baixo lá nos Estados Unidos, ele virou e falou,
Eu acho que para comprar um negócio desse, $800 mil é só para milionário. Isso era em 1988, né? Era muito dinheiro. Seria hoje 10 milhões, 8 milhões de dólares. Aí eu fui e falei, então onde que eu assino, me dá a chave que eu tô morando aqui. Eu comprei um apartamento. Uau! Aí eu fui chiquérrimo. Isso aí é coisa de Cinderela, não é história, gente. Aí eu deitei lá, eu comprei madeira, pus na lareira, comprei uma champanhe bárbara, assim, que é a única coisa que eu consigo beber. Muito boa. E comprei uma taça, bacará. E sentei lá e... Bacana, você já sabe que é bom, né? Sabe. Faz tempo. E agradecer a Deus, sabe, de ter um teto, assim, de poder... E sempre peço para ele que coloque pessoas na minha vida, que eu possa fazer a diferença. Que pessoas agora que estão nos escutando aí, pelo Paraná inteiro aí, que possa pegar a minha história e falar, nossa, minha também tem jeito. Vai dar certo, eu vou conseguir. Porque a vida é você acreditar em você mesmo, né? E eu tenho essa de acreditar muito em mim, no meu potencial, na minha vontade, na minha bondade, na minha gentileza, na minha fé. Eu acredito nisso tudo e isso tudo me faz ir pra frente. Óbvio que eu sou um homem de negócio também. Hoje eu vendo bolsa, né, para sobreviver. Tem dia que eu não vendo, tem dia que eu vendo muito, né? Então a vida é um balanço, né? Um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo, é uma roda gigante. Um dia você tá lá em cima, vê tudo de cima, um dia você tá lá embaixo. Então as minhas pauladas na vida, eu vejo como uma roda gigante mesmo. Então, bom, anyway, fiz isso, comprei um apartamento, vim ao Brasil, comprei uma casa para minha mãe, realizei o redenção pouca é bobagem, vamos combinar, né? Foi o maior sonho da minha vida, era comprar a casa da minha mãe e arrumar a vida da minha mãe, que sofreu muito com meu pai. Aí, voltei para os Estados Unidos e montei 7 lojas. E virei um empresário grande, bacana, bem sucedido, e fui ao Japão e abri uma loja no Japão. E quando foi em 1993, não muito tempo depois, eu estava realmente eu estava muito rico. E foi o dia do meu aniversário e eu não recebi nenhum telefonema de ninguém. Quando é o dia do teu aniversário? Dia 2 de agosto. Eu sou leonino. Leonino adora fazer aniversário. Eu conto pra todo mundo um ano antes. Já pro pessoal lembrar. Ninguém lembrou de você? Ninguém lembrou. E era uma data importante. E você estava no teu apartamento? Eu estava no meu apartamento, sabe? E aí eu falei... Aí eu mesmo saí, comprei um maço de flor pra mim e me mandei, sabe? Eu mandei o cara entregar com um bilhete. E aí eu falei com Deus, eu falei, cara, eu acho que chegou a hora. Lembra que eu te falei que eu ia te devolver tudo? Aí juntei meu dinheiro todo, que era muita grana, eram milhões de dólares, e fui dar uma volta ao mundo para ter um pouco de cultura, que era o que eu queria ter também, com a minha falta de escolaridade. Aí eu fui em 128 países pelo mundo durante 5 anos com aquele dinheiro. Fechei as lojas, mas foi assim, eu fui ajudar as pessoas, eu fui formar pessoas na universidade, eu fui ajudar a gente que não tinha perna, ter uma perna, que, sabe, precisava fazer uma cirurgia, não tinha como. Qual o lugar que mais te marcou nessa tua viagem? A Índia. A Índia marcou muito, porque foi muito bacana a minha experiência lá. Quando você chegava no lugar, você ficava lá, circulava pela rua? Não, geralmente eu contratava um professor de história de uma universidade que pudesse me dar a dica do país dele e me dar a coordenada, porque eu queria estar dentro do contexto, né, do país. Mais do que um cartão postal, então. Muito mais que um cartão postal. Aí foi muito legal. Então, a cultura que eu adquiri foi essa, de viajar o mundo e percorrer o mundo e fazer. Anyway, aí voltei, acabou o dinheiro. Sem dinheiro. Sem um puto, voltei para o Brasil e cheguei aqui e fui muito mal recebido pelas pessoas, porque eu já não tinha mais dinheiro. E como é que você começou de novo? Aí eu peguei um anel que eu tinha da Cartier, vendi aqui lá em Belo Horizonte, comprei uma passagem, voltei, fui dormir no parque de novo. E aí meus porteiros ficavam loucos, eles ficavam loucos. Quando eles me viam lá, eles falavam, seu Vascon, tô acreditando, você não pode. Você tinha vendido apartamento e tudo mais. E os seus amigos lá dos Estados Unidos? Eu já te falei, eu não tenho muitos amigos. Sim, mas peraí, e aí você fez o que de novo? Aí eu não liguei pra Nancy, não contei pra ninguém, fiquei no banquinho, aí passou uma moça, olhou pra mim e começou a rir, eu falei, você tá rindo de quê? Ela falou, você parece tanto com um cara famoso. Eu falei, com um ator francês. Ela falou assim, não, com o Roberto Vascon, um cara famosérrimo, faz bolsa, mas você é a cara dele. Eu falei, eu sou ele. Ela falou, quanta outra? Eu falei, eu sou ele, porque eu dei tudo que eu tinha na minha vida. Aí ela falou, eu vou ligar pra minha mãe pra ver se é você mesmo, que a minha mãe é fã dele, conhece ele. Aí a mãe dela veio e chorou e falou, o que você tá fazendo aí, você é louco? Eu falei, não, é uma fase da minha vida. Eu tô zen, eu não tô aqui. Eu sou a pessoa mais culta hoje dentro do Central Park, sabe? Eu já sentei nesse banco sem saber nada, absolutamente nada da vida. Olha, eu tô de volta nele com uma bagagem. Bom, aí passou essa menina,
tinha formado em jornalismo e precisava de uma história. E ela foi e vendeu a minha história e o jornal que deu mais dinheiro foi o New York Times, e aí fizeram uma página e eu voltei. Deu no New York Times. Deu no New York Times. Não, deu no New York Times, deu 20 vezes, né? Assim, durante minha carreira, né? Novamente foi alçado ao topo da fama. 2 dias depois eu abri uma loja. Tá. E a tua marca, Roberto Vasconcelos, tava com os Japa nessa altura? Não. Aquela empresa do Japa, eu comprei de volta o meu nome por $1. Porque por $1? Por $1. Eu perdi meu nome e aí eu descobri que eles não tinham mexido com nada, eles tinham só já ganhado o dinheiro deles lá. Aí eu comprei de novo, aí o cara falou, não, você pode comprar, tá? 0. Eu falei, então eu dou $1. Ele falou, quanto você dá? Eu falei, eu dou $1. Ele falou, então assina. Uau! Aí, peraí, você abriu lojas e... Não, aqui tem o seguinte, a economia americana, de novo, todo mundo sabe, tá a 0 agora. Né? Infelizmente, eu acredito no retorno da economia, eu já passei 3 vezes lá por esse problema. E eu falei, eu tinha muita vontade de andar na rua do Brasil e ver gente usando minha bolsa. Brasileiro, porque só usava o francês, o japonês, o americano, né? E tô vendendo bolsa no Brasil, então vocês não sabem o orgulho que é. A hora que eu chego no aeroporto e tem uma mulher com minha bolsa, eu quero pagar a passagem dela de avião, né? Então, você feliz. Chega a cutucar a pessoa e fala, eu sou eu? Mas é óbvio que eu vou, a bolsa eu que fiz a bolsa. Aí você chega lá e fala. Eu tenho uma relação com a bolsa. Eu chego pra ela e falo, nossa, você tá com a bolsa mais bonita do aeroporto. Ela falou, a bolsa não é nada, deixa eu te contar a história do cara.